Olá, muito boa noite para você. O entrevista coletiva de hoje é sobre emergência climática. Em Belo Horizonte não chove há 130 dias, em uma estiagem recorde das últimas 6 décadas. Em Porto Alegre, o mês de maio foi marcado por enchentes históricas, que deixaram a capital do Rio Grande do Sul debaixo d'água. E no mundo inteiro, altas temperaturas não param de bater recordes. Para explicar esse cenário de extremos e debater possíveis soluções, a gente recebe o biólogo Thiago Metzger, que tem larga experiência na área da mudança climática. Muito boa noite, Thiago. Boa noite, André. Muito obrigado pelo convite. Murilo, Orion, muito obrigado. Pois é, participa comigo dessa entrevista coletiva o nosso comentarista de política do Grupo Band Minas, Orion Teixeira. Muito boa noite, Orion. Boa noite, prazer estar aqui. E ao meu lado, o diretor de jornalismo da Band Minas, Murilo Rocha. Muito boa noite, Murilo. Boa noite, André. Tiago, eu queria começar com o senhor falando sobre essas questões que a gente colocou, né? Estiagem, recorde em Belo Horizonte, recorde nos últimos 60 anos. Também a situação inédita em Porto Alegre, né? Cidade literalmente debaixo da água. Essa situação também de temperaturas altíssimas no mundo. O que está acontecendo? Tem uma relação entre esses fatos e o que a gente pode entender, né? O que as pessoas de casa podem entender do que está acontecendo no mundo? Ô André, esses fenômenos climáticos estão previstos já pela ciência, pelo IPCC, que é o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas da ONU, já está previsto há muito tempo. Com o nível de emissões de gases de efeito estufa, né, o famoso CO2, que a gente emite através da queima dos combustíveis fósseis, através dos incêndios da queima da floresta, nós estamos aumentando o efeito estufa. Com o aumento do efeito estufa, a relação é direta com o aumento da temperatura. Então, a temperatura média aumentando, nós estamos aumentando agora a frequência de ocorrência de eventos climáticos extremos, como o que você citou. Tiago, pois é, você falou que isso é previsto há muito tempo, mas a gente está sentindo, vamos dizer, na pele isso mesmo, tem uns 2, 3 anos, é isso mesmo? É isso mesmo, porque, Murilo, a ciência previa já esses eventos e da forma como a gente está sentindo pela curva de aumento do CO2. A projeção de cenários, se continuarmos vivendo com esse modo de vida e com esse nível de emissão, chegaria um momento em que a gente sentiria mais na pele. E esse momento chegou. Mas é importante que as pessoas saibam, ô Murilo, que isso por muito tempo está previsto. E agora que principalmente a classe política está se atentando e se envolvendo com as diversas agendas, né, de criação de decretos, leis, planos de adaptação climática, planos de soluções baseadas na natureza, mas isso já está previsto há bastante tempo. Professor, a gente sabe que a escassez de água, com o excesso, a abundância de água pode provocar desastres, né? Que relação que você pode fazer, por exemplo, com o caso do Rio Grande do Sul e os nossos desastres aqui de Mariana, Brumadinho? Tem alguma relação com isso? Tem também, Orion, porque os sistemas, aí trazendo de Brumadinho e Mariana, os sistemas são projetados para receber um determinado volume de chuva num determinado tempo. Se, como aconteceu o ano passado em Belo Horizonte, na região, tivermos em um curto espaço de tempo um volume de chuvas muito grande, isso pode colapsar os sistemas que foram desenhados projetando os índices do passado e não do futuro. Tem um termo que se usa na engenharia que é o tempo de recorrência. Os sistemas são projetados com um tempo de recorrência de 50 anos, de 100 anos. Mas as previsões agora é que a gente tenha períodos de seca mais intensos e com maior frequência, períodos de chuva intensa, como a do Rio Grande do Sul, ainda mais intenso, e o impacto para toda a população do Rio Grande do Sul é enorme, tanto de desvalorização imobiliária, sem falar, claro, nas perdas de vida e no prejuízo direto, desvalorização imobiliária, perdas para o comércio, para o serviço. Existe agora uma estimativa que o Rio Grande do Sul demore 50 anos para recuperar a sua credibilidade junto à população. Pode falar, André. Então, que o senhor estava falando sobre essa questão da recorrência.
E eu me lembro nesse período das notícias do que estava acontecendo no Rio Grande do Sul, especialmente em Porto Alegre, de uma cidade que convivia muito com o risco, né? Já se sabia ali que tinha rios, a cidade praticamente invadiu o leito do rio e manutenção, alguns equipamentos ali já estavam aquém, mas sempre se colocava, não, já passamos por isso, não, já tivemos grandes chuvas e nada acontece. Teve isso, assim, a cidade meio que já se acostumou com o risco e por isso não se precaveu da maneira como deveria? André, na minha opinião, houve negligência. Houve negligência porque de um sistema de bombas e de um sistema projetado para minimizar o impacto de uma inundação estava defasado. Bombas que não ligaram. Então, iria com certeza diminuir o grau de impacto que houve. Mas o impacto iria ocorrer, porque o volume de chuva que Porto Alegre recebeu naquele curto espaço de tempo é uma coisa que era para acontecer de 300 em 300 anos, talvez de 500 em 500 anos, e nós sabemos que aconteceu há 60 anos atrás. Ou seja, a frequência tende a aumentar com o aumento médio da temperatura. Agora, Tiago, queria te perguntar o seguinte, a gente vê essas notícias o tempo inteiro, principalmente nós jornalistas consumimos muita notícia, mas a população também é exposta a muita notícia, inundação na Alemanha, temperatura recorde na Europa, nunca o inverno foi tão quente, a gente vê a todo momento notícias assim, recentemente saiu uma que até 2050, por exemplo, o Brasil teria áreas inabitáveis, gerou uma polêmica se era um sensacionalismo ou não. Eu queria te perguntar isso, já existe até o termo ecoansiedade, pessoas que já estão sofrendo pelo que pode vir no futuro. A minha pergunta é, há um sensacionalismo nessas notícias sobre o clima ou, de fato, estamos caminhando para algo catastrófico em nível mundial? Murilo, oportunistas sempre temos para poder, para poder colocar esse fogo em determinada situação. Mas, do meu ponto de vista, que é técnico, que acompanha a evolução da ciência com essa previsão, existem cenários muito perigosos para a humanidade. Por quê? Nós temos uma meta de limitar o aquecimento a 1,5 graus. E com isso, a gente já teremos eventos climáticos extremos, porque nós já temos, só que Você fala a média mundial de temperatura, não pode subir mais que 1,5. 1,5, exatamente. Porque se passar de 1,5, esses eventos, eles realmente vão se tornar catastróficos. E a gente perde o controle. Ecoansiedade, Murilo, eu acho que é um termo para uma parte da população que tem condições de enfrentar bem uma onda de calor, que tem condições de, se houver uma inundação, não sair de casa. Mas eu traria um termo para a gente debater, que é o da justiça climática. Por quê? Vamos olhar aqui, próximo da gente, o Morro das Pedras. Então, você pensa o Morro das Pedras com... que é já uma área de risco geológico, recebendo um volume de chuva enorme, num curto espaço de tempo, como que ficam essas pessoas que moram 5, 10 pessoas dentro de um barracão de 1 cômodo, 2 cômodos. E um detalhe, essas pessoas foram as que menos contribuíram para a mudança do clima, porque o modo de vida delas não emite carbono. É muito diferente de países industrializados, como a própria Inglaterra, durante a Revolução Industrial, que emitiu muito CO2 para a atmosfera. Tanto que hoje ela é obrigada a compensar em várias situações. Mas o termo justiça climática veio para trazer muito esse ponto. Quem menos contribuiu, eles chamam, quem tem uma menor pegada de carbono, hoje é quem sofre mais com os eventos climáticos. Agora, só para não perder um ponto aqui, você falou dessa questão de 1,5, que seria a meta, não pode passar disso, mas pelas projeções, pelo como a gente tem, como está sendo o desenvolvimento econômico mundial, pelo nosso modo de vida, qual que é a projeção? A gente chegaria esse 1,5 a mais aí da temperatura quando? Murilo, é triste afirmar, mas estivemos na COP28 ano passado em Dubai e eu estive agora em julho num comitê científico da ONU na Alemanha e pelos cálculos e pelos reportes que todos os países se comprometeram
a fazer anualmente, hoje eu te diria que vamos passar de 1,5 graus. Mas quando? A projeção de 2050, são vários cenários, 2050, 2100, mas as reduções, as iniciativas que os países estão tendo ainda não é suficiente para limitar o aquecimento a 1,5 graus, como todos se comprometeram ao assinarem o Acordo de Paris. A gente sempre responsabiliza a ação humana para essas mudanças climáticas, né? Os eventos estão ficando mais fortes ou a Terra está ficando mais vulnerável? Orion, eu diria que os eventos estão ficando mais fortes, porque como biólogo, né, e darwinista que sou, eu sempre reporto para as pessoas, quando falo assim, mas, nossa, nós vamos acabar com o planeta. Orion, a Terra tem 4,6 bilhões de anos. Várias espécies já foram extintas, outras surgiram. A Terra, há 1 bilhão de anos atrás, era muito diferente, era muito mais quente, era muito fogo, era só gelo. Então, a nossa ação, ela vai tender a prejudicar o nosso estilo de vida, o nosso modo de vida e desviar recursos fundamentais de uma saúde, de uma educação, de uma habitação, para questões que a gente poderia evitar, ou pelo menos poderia prolongar esse ciclo. Para a Terra, isso não faz a menor diferença. O senhor citou essa questão política, né, dos países terem se comprometido a emitir menos gases de efeito estufa, a tentar conter, né, essa questão do aumento da temperatura. Em que pé que a gente está nisso? Porque sempre que a gente lê, país tal desrespeitou, não cumpriu, não assinou. Não assinou, o acordo não foi para frente, enfim. Então, o que a gente pode ver? Tem alguém liderando, tem alguém bem nessa história ou é algo que realmente desanima e preocupa? Ô André, a ONU hoje existe um acordo, né, existe uma convenção quadro das Nações Unidas pela mudança do clima, do qual 196 países de todo mundo faz parte. Esses 196 países assinaram o Acordo de Paris, né, que aconteceu, onde várias metas foram colocadas e limitadoras. No início, isso não foi cumprido de forma nenhuma, mas agora começa-se a ter o que eles chamam de ambição climática. As pessoas os países, né, tenderem a ter mais responsabilidade perante suas metas. Mas como o Murilo perguntou, hoje, se for ver a contabilidade hoje, climática do CO2, nós ainda estamos bem, ainda frágeis perante a situação. Aí, em termos de oportunidade, André, o Brasil vai sediar a COP30 o ano que vem, em Belém. A COP é a convenção das partes, onde os 196 países sentam na mesa e deixam ver o seu número, quero ver o seu número e deixam ver o seu número. Então, sanções econômicas podem ocorrer, sanções políticas podem ocorrer para aqueles que não cumprem. O Brasil tem uma oportunidade de ouro presidindo o G20 esse ano e com a presidência da COP o ano que vem. E aí, como cidadão, a gente se pergunta, o contrassenso de um petróleo na foz do Rio Amazonas em um momento em que todos os grandes cientistas do mundo falam, para a gente cumprir a meta, não podemos abrir mais nenhum poço de petróleo. Tiago, agora, dentro desse assunto, você citou aí medidas, né? Por exemplo, esse caso do projeto do governo de querer explorar petróleo da foz do Rio Amazonas, né? Nitidamente vai contra tudo que se fala na questão de evitar esse aumento da temperatura. Eu queria te perguntar o seguinte, quais outras grandes medidas, caso lhe fosse dada uma carta branca para decidir para o Brasil, o que o Brasil poderia fazer mais de medidas efetivas para poder estar dentro dessa agenda? Murilo, o Brasil não é um país industrializado como os grandes países da Europa foram e ainda são, ou dos Estados Unidos. Qual que é a grande fonte de emissão de carbono do Brasil? Pecuária. São as queimadas, os incêndios florestais e a pecuária. Então,
o nosso modo de produzir, da agricultura, de uma forma geral, e da pecuária, ainda tem muito a se incrementar. O que a gente chama de uma eficiência produtiva. Existe hoje um portfólio de projetos, Murilo, dos grandes cientistas do mundo, o Carlos Nobre, Paulo Artacho, são grandes cientistas que trabalham sobre a mudança do clima há mais de 30 anos, há mais de 40 anos. E já existem soluções. O que temos que quebrar são as grandes barreiras. São as grandes barreiras, em alguns momentos, de financiamento para uma mudança de uma matriz energética e, em alguns momentos, de postura frente a uma situação. Mas, hoje, do Brasil, incêndio, o que precisa fazer para você controlar incêndio hoje? Aumentar, além da conscientização, fiscalização. Onde a conscientização não chega, onde você tem muita grilagem, lá nos altos amazônicos, fiscalização, fortaleça as instituições como o IBAMA, o Instituto Chico Mendes, coloque mais fiscais, aumente a sua governança, que você vai tender a diminuir os incêndios. Treinamento e capacitação para as brigadas também, né? Muito bem. Professor, nós estamos num debate eleitoral intenso, a gente está ouvindo todos os candidatos a prefeita, né? O país todo está nesse momento aí. E boa parte dos municípios estão sujeitos a inundações. Como evitar esses danos, né? E essa vulnerabilidade? E essa ideia de cidade sustentável, o que é isso? É mais planejamento, mudança no plano diretor? O que pode encaixar nesse debate? Acho que a sua colocação é perfeita para o momento, Orion, porque em vários fóruns as pessoas perguntam, ué, gente, se já tem solução, se sabemos o que vai dar, o que precisa fazer? Cobrança, precisa de apelo popular, precisa que as instituições, as associações cobrem dos nossos governantes essa agenda climática. Como que você hoje, tendo uma consciência socioambiental e climática de tudo que está ocorrendo, você tem condições de apoiar um candidato que não entende ou não acredita na mudança do clima. E hoje o conceito, Orion, de cidade sustentável, que é muito trabalhado desde a Eco 92, hoje é de cidades resilientes. Resiliência significa aumento da capacidade de absorver o impacto, de minimizar o impacto para as pessoas. Por quê? Se a gente tiver uma chuva completamente extemporânea, como que eu evito que a Cristiano Machado, que todo ano, né, nós temos problema ali em frente ao Minas Shopping, prejudique tantas pessoas? Nós temos que aumentar a resiliência das cidades. Como? Com projetos de soluções baseadas na natureza, é um conceito que se trabalha, e a substituição de uma infraestrutura cinza que a gente tem hoje por uma infraestrutura verde. Temos bons exemplos já sobre isso. Vamos fazer o seguinte, a entrevista coletiva faz um rápido intervalo e volta em 3 minutinhos com a reta final. Não saia daí. Estamos de volta com a entrevista coletiva, hoje com o biólogo Tiago Metzger, que tem larga experiência na área da mudança climática. Professor, dá para a gente falar de bons exemplos? Tem cidades que estão se destacando nisso? Algum caso aqui no Brasil? Tem um conceito de cidade esponja? O que seria isso, por exemplo? Ô André, o conceito de cidade esponja tem ganhado grande repercussão com essas iniciativas de soluções baseadas na natureza. O que é a cidade esponja? É uma cidade que tem mecanismos para a água ser absorvida. Um grande volume de chuvas num curto espaço de tempo, nossas canaletas, sarjetas, bocas de lobo não suportam. Hoje, a gente já vê que não suporta. Causa as enchentes que estamos acostumados. Quando você começa a trabalhar alguns conceitos, jardins drenantes, outros conceitos como as famosas bacias de acumulação, você começa a ver a cidade em vários mecanismos para, primeiro, não deixar a água se acumular e outra coisa, não deixar a água dar velocidade, ter velocidade. Porque quando nós temos a velocidade com grande volume de água, e aí a catástrofe é muito maior. Hoje nós temos várias iniciativas, André, pelo Brasil. O grande destaque hoje está na China,
com a cidade esponja, trabalhando todos os projetos para infiltração, percolação e diminuição da velocidade de água. Mas no Brasil, nós temos grandes projetos hoje sendo trabalhados em Fortaleza, em Salvador, em Belo Horizonte, começou-se a chamar a atenção com os refúgios climáticos, mas existem hoje em Belo Horizonte propostas para a gente criar mais mecanismos drenantes da água de chuva para poder minimizar o impacto. Perfeito. Ô, professor, vejo que o senhor tem um certo otimismo e nós jornalistas, como o senhor Orion, temos um pessimismo. Quando eu olho para Belo Horizonte, o senhor está falando de bons exemplos aqui na cidade, mas Belo Horizonte chegou agora a um número que tem mais veículos do que o número de pessoas registradas na cidade. Nós temos aí com 2,5 milhões de veículos, incluindo motos, ônibus, enfim, e veículos de passeio. O que se pode fazer numa cidade como essa para tentar reverter de forma a ter impacto? Porque o senhor falou do abrigo, como é que chama? Refúgio climático. Refúgio climático, com todo respeito da prefeitura, mas botou um chuveirinho lá, uma árvore e um banquinho, e gastou mais de 200 mil para aquela obra. Enfim, aquilo ali eu acho que é para chamar atenção para um problema, mas não é que não vai mudar a realidade nenhuma. Pensando no município de Belo Horizonte, qual seria uma obra assim, de impacto que causaria realmente uma mudança de direção nesse caminho que a gente vem seguindo? Ô Murilo, especificamente para Belo Horizonte, do meu ponto de vista, são 2 impactos que devem ser mitigados para o aumento da resiliência. Primeiro é do risco geológico. Nós temos em Belo Horizonte várias áreas com risco alto de deslizamentos. Então nós temos que, primeiro, os relatórios já estão feitos, nós sabemos onde está o gargalo em Belo Horizonte. Desde 2016 foi quantificadas as emissões da mobilidade, que eu gostaria de depois trazer novamente, e dos locais, né? O Dom João VI, aqui o próprio Morro das Pedras, a Ventosa também ali nas proximidades. Então, primeiro, risco geológico. Tem como a gente, através da engenharia e até utilizando os recursos da Agenda Verde, tirar o risco? Não tem jeito. Então, tira as pessoas. Não podemos deixar as pessoas numa área de risco que é há décadas identificada e que nós estamos sob a possibilidade de maiores eventos climáticos. Então, esse é o primeiro. O segundo são as enchentes, como o que a gente citou na Cristiano Machado. Projetos de melhoria da drenagem urbana é fundamental para o aumento da resiliência. Mas nós estamos falando de adaptação. É como a gente se adaptar a um futuro que tem uma previsão mais catastrófica. Mas existe um ponto, Oriol, que também é super importante, que é da mitigação. E aí surge a mobilidade. Resolver a transição, então, agora a onda é carro elétrico. Não adianta substituir, nós não vamos resolver o problema da mobilidade, substituir todos os carros a combustível fóssil por carro elétrico, porque a gente continua tendo o mesmo número de carros. E o carro elétrico, nós temos que também tomar cuidado com a matriz que produz as baterias, que são oriundas de uma atividade também minerária e que tem toda uma cadeia associada, né? Então também temos que tomar cuidado. A questão do descarte também, né? E depois a questão do resíduo também é muito importante. E a mobilidade, então, tem todo um modal, é uma transformação. Professor, gostaria de ver seu comentário sobre a transposição do Rio São Francisco, o impacto que isso possa causar, porque é uma governança que envolve o governo federal, os governos estaduais envolvidos e os governos municipais. Que governança vai decidir o uso dessa água, se o consumo humano é prioridade, se é a hidrelétrica que vai precisar para esses carros elétricos, né? Enfim, e também sobre a cobrança do uso da água. Muito bem, Oriol. A Política Nacional de Recursos Hídricos determina que o uso prioritário da água é para abastecimento humano. Esse é o uso prioritário da água. Nós precisamos fechar as torneiras, às vezes para atividade industrial, para priorizar o abastecimento humano. A transposição do São Francisco, convenhamos que é um projeto de cunho social de grande relevância.
porque leva água para populações que não tinham acesso à água. Claro que no meio disso podemos falar de corrupção nessa construção, podemos falar de todo esse mecanismo, mas o projeto para levar água é de uma importância de grande relevância. Qual que é a relação dela com a mudança do clima? Quando você faz a transposição, você muda o regime de um rio que é de uma dimensão continental, né, no Brasil. E aí você aumenta a fragilidade do rio. Com a mudança climática, períodos de seco mais prolongados e com pouca recarga de chuva, principalmente no semiárido, o rio tende a ser prejudicado. Se ele está prejudicado, não adianta a transposição, porque não vai ter água para levar para a transposição. Então, nós precisamos ter agora um cuidado com a transposição para pensar em períodos. Porque se aqueles canais secam e ficam muito tempo expostos ao sol, perdemos o dinheiro. Perdemos o dinheiro. Então, temos que trazer a iniciativa privada, temos que trazer outros grandes mecanismos para que a engenharia suporte esses eventos climáticos extremos por um período maior de tempo. Professor, a entrevista coletiva está ficando por aqui. Eu agradeço demais a sua participação e volte mais vezes para a gente falar desse assunto tão importante. Vai ser ótimo. Muito obrigado, André, Murilo, Orion, pelo convite. Prazer. Como eu trabalho nessa agenda climática há mais de 20 anos, eu acho de fundamental importância ampliarmos essa comunicação para chegar aos cidadãos. Obrigado, Orion. Até a próxima. Prazer. Valeu, Murilo. Boa noite. Boa noite para você, claro, que está nos acompanhando. Agora você fica com o Jornal da Band e tenha um ótimo final de semana. Até a próxima.